Olá, excelentes, tudo bem? Onde investir R$ 500 em ações? Nesta aula eu vou trazer o passo a passo para você construir a sua carteira de investimentos em ações. E não importa se você tem R$ 500, talvez você tenha até um pouco menos ou mais do que R$ 500. O que está em jogo aqui é você entender a metodologia que eu vou construir com você, que é a mesma metodologia que eu uso para construir as minhas carteiras e também dos meus alunos e mentorandos. Então agora, o que você precisa fazer é pegar papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas ou já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu, se inscreva agora aqui no canal, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, porque desta maneira eu publico uma aula aqui e o YouTube te avisa aí no seu celular de graça na faixa 0800 sem você ter que pagar nada. E aí, prof, investir em ações para muitas pessoas é algo complexo, perigoso, arriscado. Para outras que conhecem a matemática, os fundamentos, passa a ser algo legal. É óbvio que aqui eu não quero tirar de você o risco que existe em investir em renda variável. Você precisa entender que se você quer ter a probabilidade de ganhar mais, você vai ter que correr um pouquinho mais de risco. E tá tudo bem, você vai escolher qual é o percentual que você quer correr. Beleza, prof? E aí, como que eu faço para criar uma carteira de investimentos? Eu vou trazer para você, tá, já algumas ações que eu investiria hoje se eu estivesse começando com R$ 500, tá? Então você depois vai estudar estas ações, entender os fundamentos que eu vou trazer para você, mas antes disso eu preciso que você entenda como que é um passo a passo para você construir uma carteira de investimentos. Então vamos lá, o primeiro ponto que você precisa é entender o seguinte: a seleção de ativos, ela precisa partir de setores, tá? Então nós vamos escolher aqui alguns setores que, na minha opinião, são setores perenes, são setores que eu gostaria de ser sócio. A pergunta é aqui: você quer ser sócio de uma bitaca de um pão de queijo? Então você vai investir em pão de queijo. Você acha que daqui a 10, 15, 20 anos, tá, vai estar vendendo o quê? Você procura estudar se aqueles setores agradam a você. Então você vai pensar assim: será que você seria sócio de uma empresa de varejo? Será que você seria sócio de um banco, de uma mineradora? Então, este é o primeiro ponto que você deve identificar. Quais setores você quer colocar na sua carteira? Se você está começando agora, tá, prof, quantos setores? Aqui, olha, de 5 a 7 setores, legal? Bom, vamos para o segundo passo. O segundo passo é a hora que entra a parte da alocação. Prof, o que é alocação? É quando você distribui uma quantidade de ações dentro destes setores. Então, o que você tem? Se você escolher entre 5 e 7, você vai ter que diversificar, alocar, distribuir as ações dentro daqueles setores. Então, isso é chamado, um termo em inglês, de asset allocation. Mas nada mais é do que pegar aquele tanto de ações que você tem ali, separar aquelas que não prestam e colocar as boas ações na sua carteira de investimentos. E o terceiro e o mais importante, tá, vou colocar ele aqui de roxinho, são os fundamentos daquela empresa. Então aqui é aonde você deve estudar e entender que fará total diferença. Então, por exemplo, nesta aula eu selecionei algumas empresas, tá, que dentre os critérios que a gente tem aqui, vão passar praticamente todas as empresas passarão por esses critérios. Preço sobre valor patrimonial, então vamos trocar aqui, então aqui sobre valor patrimonial, beleza. Segundo, preço sobre o lucro, PL, tá? O dividend yield, tá? E a liquidez corrente. Então eu selecionei esses 4 fundamentos
tá, para escolher as ações dentre estes setores. Então, venha comigo. E agora eu selecionei aqui os 7 setores que eu investiria se eu estivesse começando agora com apenas R$500 todos os meses para ações. Lembrando que você vai ter fundos imobiliários, você tem também os ativos de renda fixa para compor de verdade uma carteira de investimentos. Prof, mas eu ainda não sei construir uma carteira de investimentos. Então, eu vou deixar na descrição deste vídeo meu curso Atlas. Como construir uma carteira de investimentos. Sabe quanto que custa? 0. De graça, na faixa. Basta você clicar no link que está aparecendo aqui abaixo deste vídeo, tá, voz do bolso? Não esquece de colocar o link para os excelentes, legal? Então aqui, olha, selecionei bancos, utilidade pública, alimentos/agro, petróleo, financeiro, siderurgia, minerais metálicos. Existem outros, tá? Existem mais setores. Então aqui eu selecionei 7 para compor esta carteira. Isso aqui pode mudar. Bom, o que é importante? Nós equilibrarmos um percentual em cada um desses setores. Então, eu gosto de deixar assim um pouco mais homogêneo, principalmente se eu estou começando, mas com o passar do tempo, alguns setores vão se destacar mais do que os outros, sendo necessário você fazer um rebalanceamento ali a cada 3 meses, dependendo da sua estratégia. Então, beleza. Fizemos esses setores, criei aqui um gráfico para a gente poder dar uma olhada, olha que legal, tá? Então, quando eu olho para este gráfico de setores, tá, eu vejo que minha carteira está bem distribuída naqueles setores, principalmente inicialmente. E aqui eu venho para a alocação, tá, de ativos, onde eu vou escolher, tá? Bastante atenção aqui, porque nem todas as ações, as empresas, elas vão ter os mesmos preços. Então, eu quero combinar um percentual que chegue aqui na alocação, gastando aproximadamente R$500. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Bradesco, Semig, Neo, Raiz, Camil, Vibra, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Gerdau e Vale. Então, essas foram as empresas que eu escolhi para iniciar, compor essa carteira. Não quer dizer que tem que ser as empresas que você escolheu, tá? Então isso é muito importante porque essa não é uma recomendação de compra, porque para você ter uma recomendação de compra é muito importante que você associe o seu objetivo principal definido com o seu perfil, com o seu conhecimento para você criar uma carteira para os seus objetivos. Essa aqui seria uma que eu, com o conhecimento que eu tenho, começaria aqui bem tranquilo e eu estou compartilhando aqui com você, tá? Ações que custam aqui entre R$70, tá, e R$3, quantidade para que elas possam trazer uma proporção no final, porque senão vai ficar desproporcional. Não é porque ela está baratinha em termos monetários, né, aqui R$3,73, vou colocar uma quantidade maior, ela vai representar esse setor, observe que o setor de alimento agro vai representar 15% na minha carteira. O setor de bancos, por enquanto, só está com uma ação, representando 16%. O erro que as pessoas cometem é pegar todos os bancos e colocar aqui, e aí os outros setores ficam sem nenhuma ação. No primeiro passo, você escolhe os setores. No segundo, a alocação, o percentual que deve colocar em cada um. No terceiro passo, você olha para os fundamentos. Depois de você olhar como que ficou aquele gráfico, é o momento de analisar os fundamentos. E neste caso aqui, eu trouxe para você o preço sobre valor patrimonial, dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, PL e liquidez corrente. Então, são indicadores que você precisa entender e analisar cada um deles. Tem parâmetros, tá, que vão te ajudar. Por exemplo, liquidez corrente é legal que seja acima de 1,5. Então, a gente tem aqui, ó, 1 que não está batendo, 2, 3 aqui, 4 que não está batendo, tá? Então, isso aqui você tem que analisar se cabe na sua estratégia. Assim como o PL, olha, temos PL bem curtinhos, todos aqui bem legais, tá? Abaixo de 13, alguns aqui muito curtos. Cuidado com quando eles estiverem muito curtos. O que eu digo cuidado? Estude mais sobre aquela empresa. Dividend yield aqui, bem legal, todos aqui bem crescendo, exceto aqui, tá? Da Vibra. E o preço sobre o valor patrimonial vai mostrar o quanto aquela empresa está cara ou não. Temos uma empresa aqui que está muito cara, uma segunda aqui também. E aí você vai olhar, será que vale a pena pagar 3,4 de preço sobre valor patrimonial, um dividend yield de 7,
um PL de 12 e uma liquidez corrente 17 para a Caixa Seguridade? Depende da sua estratégia. E agora, me conta nos comentários, quais dessas ações você tem na sua carteira e quais você gostaria de ter mais informações e estudar para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos para você. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!